Olá, este é Conexão. O Unicef estima que metade dos estudantes com idade entre 13 e 15 anos sofre com algum tipo de violência em todo o mundo. No Brasil, o índice de crianças e adolescentes que sofrem bullying é 2 vezes maior que a média registrada em 48 países. Esse dado é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Entre os tipos de violência mais comuns do país estão o bullying, o cyberbullying, o racismo e a homofobia. Nesse último caso, uma pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais mostrou que 49,2% dos estudantes não gostariam de ter um colega de classe LGBTI+. Entre as meninas entrevistadas, esse número chegou a 14%. Hoje, a gente conversa sobre ações de combate à violência dentro das salas de aula. Eu recebo aqui no estúdio a Adriana Silveira, que é presidente da Associação Anjos de Realengo, e a Miriam Abramovay, que é socióloga e coordenadora da área de Juventude e Políticas Públicas da Flaxo. Muito obrigado pela participação das duas aqui no Conexão. E queria perguntar para a Adriana. Adriana, completou 8 anos em 2019 do fato que aconteceu lá na escola de Realengo. Como é que você e os familiares têm processado essa tragédia que o Brasil inteiro acompanhou, né? Então, é muito difícil, né? Você dar continuidade depois de tudo que aconteceu. Ainda mais nós que somos vítimas, né? Das vítimas fatais, pais das vítimas fatais. Alguns hoje estão muito debilitados, né? Mas a gente continua na luta, né? Lutando pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelo fim da violência, pelo fim do bullying. É muito difícil porque a gente vê que parece que depois de 2011, né, é tanta coisa, é tantos casos, né, que chega a ser assustador. Mas a gente continua. Eu faço trabalhos dentro das escolas, né? Rodas de conversas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, conscientizando sobre o mal que o bullying pode fazer na vida da outra pessoa, sobre a violência no âmbito escolar, de qualquer forma. E a gente acaba descobrindo que é algo muito maior do que a gente possa imaginar. Eu acredito que hoje as nossas autoridades ainda não têm consciência do que está acontecendo de fato dentro das nossas escolas. Porque depois do que aconteceu em Realengo, eu achei que fatos como aquele nunca mais fosse acontecer. E você que passou pela situação, você, sua família e outras famílias, de onde vem essa violência dentro da escola, na sua avaliação? Qual que é a explicação que vocês hoje veem para esse tipo de violência? Olha, eu acredito que o trabalho tem que começar já com eles, já iniciando dentro da escola, né? Muitas das nossas crianças já vêm de casa trazendo problemas, né? E se os nossos professores, o corpo docente da escola não for preparado para reconhecer que uma criança está dando problema e encaminhá-la para um tratamento, se necessário, seu familiar também, a gente não consegue dar um fim no que está acontecendo. Porque a violência... Eu acho que é muito fácil hoje dizer que a culpa é das autoridades, ou é da escola, ou é do pai. Enfim, a culpa é de toda a sociedade. É de todos nós, que estamos vendo fatos como esse acontecer e ninguém faz nada. Não toma-se providência, ninguém faz nada. As crianças, muitas das vezes, estão passando por uma situação muito delicada dentro da escola, não têm coragem de falar. Eu tive a oportunidade de encontrar com alguns e que não tem coragem de contar nem para a mãe, nem para o pai, nem para o colega e fica sofrendo, se torturando durante muito tempo. Eu acabei conhecendo uma menina de 5 anos e foi, assim, para mim foi muito... Eu levei um choque, né? Porque uma criança, 5 anos, e ela já sofria bullying dentro da escola. Ela já estava não querendo mais comer, já não dormia. A mãe estava passando por um problema muito grande com ela dentro de casa e, assim, tão pequena, né? Por uma outra amiga. E aí a gente pergunta, como que uma criança, né, tão pequena
pode cometer um ato desse com uma outra criança. Gente, eu acho que uma criança tão pequena, esse é o meu ver, né? Só repete o que ela está acostumada a ver dentro da sua casa ou com alguém conhecido, e ela repete com a coleguinha dentro da escola. E Miriam, eu queria aproveitar o comentário da Adriana, que citou um exemplo, né, de uma criança de 5 anos que está com sinais aí de que está sofrendo bullying. Qual que é o papel da escola nesse processo? A gente tinha que estar falando mais de diversidade. Como é que a gente começa a estimular essa cultura de paz e de respeito? Eu acho que a gente tem que estimular uma cultura de não violência, né? Eu acho que a palavra é violência, o que está acontecendo. Bullying é uma espécie de violência, então temos que utilizar o tema violência. Que uma criança de 5 anos esteja fazendo isso, a criança, muitas vezes, ela nem se dá conta. As crianças e os adolescentes e os jovens, muitas vezes eles são, digamos, implicantes com o outro, né? Eles têm algumas atitudes negativas. Isso é comum, isso é normal. O que nós não temos é uma política preventiva onde se possa detectar não somente os casos, mas se possa também olhar a escola como um todo, porque quando nós estamos falando de tudo que vem acontecendo nas escolas, não tem um culpado, né? Quer dizer, tem uma rede onde a família, a escola, os professores, o diretor, etc., não estão conseguindo dar conta. E eu acho que uma coisa importante que a Adriana falou, que eu insisto muito, é que nós temos que ter uma política de convivência escolar. Isso não existe, né? As autoridades, vamos dizer, sem falar nos ministérios, enfim, as secretarias de educação estaduais e municipais, elas tinham que tomar esse tema como um tema tão importante como elas tomam o IDEB. E ter uma espécie de um diagnóstico sobre o que está acontecendo para se poder intervir. É isso que nós temos que fazer e que outros países já fizeram, né, como Colômbia, por exemplo, mas é isso que o Brasil não faz. Agora, na sua avaliação, quais são os temas, se a gente pudesse elencar alguns temas aqui agora no programa, quais você diria que a gente precisa ter uma atenção especial justamente para ir trabalhando essa cultura de paz? Eu acho que o tema fundamental é o tema do clima escolar. Nós temos um clima escolar péssimo nas escolas, em geral. Nós temos muito problema de relação social entre os alunos, relações sociais com os professores, relações sociais com os diretores e todos esses atores em conjunto. Dentro do tema de clima escolar, entra todos esses temas que são temas da modernidade. Nós temos que discutir a sexualidade, nós temos que discutir a questão do racismo, nós temos que discutir a questão da desigualdade e de uma sociedade hoje no Brasil tão desigual como que as pessoas, eu tenho exemplo, por exemplo, de pesquisas que eu fiz, que as crianças são profundamente, vamos dizer, elas se dão conta, os adolescentes, dessa desigualdade em pequenos detalhes mesmo em escola pública. No tênis que você usa, no colarzinho que você usa, né? Na pulseirinha que você usa, no boné que você usa e tem que tirar. E muitas vezes utilizam, são brincadeiras, assim como o racismo. O racismo para eles começa a ser brincadeira. Quando eles falam cabelo de bombril ou quando eles falam... Estão reproduzindo uma narrativa racista. Eles estão reproduzindo, mas os professores também não têm essa formação para poder trabalhar com isso. É que nesse sentido, quando nós falamos do programa de convivência escolar, que nós temos discutido muito, é que nós estamos pegando isso como um todo, quer dizer, tanto a formação dos professores, como um diagnóstico sobre as escolas, como um trabalho empírico
com crianças, adolescentes e jovens. Agora, Adriana, quando vocês criaram uma associação, vocês familiares criaram uma associação para se apoiarem, né, se ajudarem. Na verdade, quando nós criamos a associação, foi para se apoiar, foi para dizer, né, onde estava o problema, né, lutar pela segurança dentro das escolas, lutar pelo professor melhor qualificado para que possa identificar as crianças. Nós começamos a pontuar algumas questões que nós achávamos que não existiam e começamos a lutar por isso, né? E logo assim que surgiu a associação surgiu foi para que nós não deixássemos que a morte daquelas crianças fosse em vão. Não podíamos aceitar que fato como aquele, né, virasse corriqueiro no nosso país. E virou. Isso não é a nossa cultura. Nós não estávamos acostumados a ver isso aqui. Naquele momento foi o fato que... Naquele momento houve muita comoção, né? Foi fato único na história do nosso país. Havia acontecido um anterior em Janaúba, mas foi algo menor, não houve números de mortos. Então, por isso, chocou tanto o de Realengo, que foi de comoção maior por ter tido vítimas, né? Muitas vítimas. E vocês começaram a identificar uma série de questões. E começamos a identificar uma série de questões, né? Então, assim, a luta tinha que iniciar por esses problemas que passavam despercebidos, né? E que nem as nossas autoridades, nem nós como os pais, nem a escola, ninguém percebia um fato como esse. E o que vocês conseguiram identificar como mais urgente? Eu acho que o mais urgente é um trabalho de prevenção dentro das nossas escolas. Não existe esse trabalho, né? Não se trabalha com prevenção. A gente sabe que o problema existe, que as escolas estão passando por isso. Muitas das vezes a direção da escola tem conhecimento do fato e nada podem fazer, porque elas não têm respaldo para que elas possam tomar alguma providência quanto a isso. Acho que isso passa por uma questão de preparo também dos professores. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: além do caso de Realengo, outros casos violentos aconteceram no Brasil. Mais recentemente, em março, podemos citar o da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, onde 2 jovens mataram 5 alunos e 2 funcionárias. E por conta de situações assim, a Rede SESI desenvolveu um projeto em parceria com a Fundação Roberto Marinho, por meio do canal Futura, chamado Jornada Paz nas Escolas. E sobre isso eu converso agora com o Roberto Xavier, que é gerente executivo de educação do SESI São Paulo. Olá, Roberto, tudo bem? Acho que a gente está sem um áudio do Roberto, a gente vai tentar falar com ele daqui a pouco, mas a Miriam participou de um evento de lançamento, né? O evento que marcou aí a apresentação e divulgação desse projeto. Como que a gente, a partir do que foi discutido, debatido, como que a gente consegue começar a construir essa cultura? Eu continuo dizendo que é uma cultura da não violência. Eu acho que não é exatamente o lugar para a gente discutir os termos, mas eu acho que é uma cultura da não violência que a gente tem que discutir. Só falando uma coisa para a Adriana, o brasileiro, ele não é um povo pacífico, né? Nunca tinha acontecido nas escolas, mas o brasileiro é tremendamente violento, é racista, é homofóbico, né? Nós temos uma cultura escravocrata que nos marcou a ferro e a fogo. E isso nós temos essa cultura até hoje. Então, quando acontece isso e depois vem Realengo também, a gente espera que nunca mais aconteça, né? Evidentemente. Mas são situações que denunciam. Mas são situações que denunciam um padrão máximo de violência, né? E de meninos, por exemplo, no caso de Realengo, que entrou, que já foi aluno há muito tempo, quer dizer, que ficou com isso há anos e anos e anos, né? Guardado dentro dele, que foi lá e fez o que ele fez, né? E isso aí nós estamos vendo. Agora, e a sociedade foi incapaz de perceber isso também, né? A situação daquela pessoa, né?
Pois é, na época, vamos dizer, porque ele não era estudante agora, ele já era um adulto, né? É o que eu falo dos alunos isolados, né? Que a gente tem que prestar muita atenção, porque jovem, ele está em grupo, ele tem essa adrenalina, né, de ter amigos, etc. Se você vê alguém muito isolado, você tem que se dar conta, prestar atenção. E uma coisa importante é que nós temos uma rede no Brasil de assistência social, de saúde, etc., de segurança pública, onde não se consegue trabalhar junto, né? Eu tive com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública uma experiência muito interessante, que nós capacitamos todos esses atores em conjunto. Né? Para ver se todos podem ajudar a escola. A escola não dá conta sozinha, evidentemente. Precisa do apoio da sociedade. Precisa do apoio. Eu vou chamar o Roberto de novo para ver se a gente consegue falar com ele agora. Roberto, você me escuta? Agora eu escuto, sim. Maravilha, bem-vindo. Então vou te refazer a pergunta. Como é que funciona essa iniciativa, Jornada Paz nas Escolas? Isso, foi uma iniciativa que está muito alinhada com o desenvolvimento do nosso currículo aqui no SESI, dessa questão do desenvolvimento de competências socioemocionais, e a partir de diversas manifestações das nossas próprias escolas. Nós temos uma rede muito grande, são 145 escolas, 95 mil alunos. Nós percebemos a necessidade de juntar todas as ações das escolas num único programa, e aí nós conseguimos, junto com a parceria do Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, fazer o lançamento, que foi o primeiro passo de uma grande jornada que a gente espera que já comece a se desenvolver nas nossas escolas. E o principal objetivo está justamente no que a Miriam e a Adriana estavam falando há pouco, da questão da mobilização dos agentes educacionais, né? A gente imagina que são jovens. Você mesmo mostrou os dados da pesquisa, nessa faixa etária tem muita insegurança em relação ao seu futuro, tem muita incompreensão deles mesmos, com eles mesmos e também com relação ao momento que estão vivendo, uma forte instabilidade emocional. Então, nesse sentido do lançamento da Jornada pela Paz nas Escolas, nós preparamos, e a ideia foi capacitar 400 educadores do SESI de São Paulo nesse dia. A ideia é que esses educadores eles consigam reconhecer nos nossos alunos aquelas primeiras manifestações de alguma alteração de comportamento. E aí, como também disse as nossas colegas aí no estúdio, a escola ela não vai resolver todos os problemas da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade intolerante. E aí que é difícil tolerar o outro, a opinião do outro, a diferença do outro. Então, a escola ela precisa acolher esses alunos, precisa ter momentos de diálogo, momentos em que oportunize que cada um dos alunos possam manifestar suas opiniões e aí construir um sistema de fortalecimento das características emocionais em que todos são importantes no contexto da sociedade, da escola, da família. Então, nessa jornada, nesse lançamento da Jornada Paz nas Escolas, nós contamos muito com a participação dos jovens, né? Nós trouxemos 50 alunos de algumas das nossas escolas para que eles desenvolvessem um plano de ação para que seja desenvolvido nas nossas escolas. Então, nós atuamos primeiro capacitando os professores, dando a eles instrumentos para que possam reconhecer no primeiro momento ali uma alteração de comportamento. No segundo momento, jovens falando com jovens e criando situações, problemas para que surjam soluções de mediação de conflito, de assembleias, de momentos de escuta. E numa estruturação interna aqui, a possibilidade dos encaminhamentos necessários, né? O poder público tem uma função muito importante e indispensável nesse processo. Então, separar bem o que cabe à escola, o que cabe ao poder público, o que cabe à família, o que cabe a cada um dos atores que estão envolvidos nesse desenvolvimento do jovem como um todo. Tá certo. Roberto, queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos aí. Valeu, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado.
Claro, pode falar. Eu só queria falar uma coisa do que o Roberto falou, que é importantíssimo, mas eu acho que nós não podemos esquecer também do todo e não colocar tudo na questão socioemocional. Quer dizer, conhecer o que é escola, diagnosticar o que é escola, saber o que as pessoas pensam e levar em conta a questão da participação. Porque se os jovens são tudo isso que o Roberto falou, os jovens têm vontade, eles têm adrenalina, eles têm formas de ver o mundo. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de educação, porque senão a gente começa a ver os adolescentes e os jovens de uma forma negativa. E isso não leva, evidentemente que eles têm dificuldades enquanto adolescentes na sociedade, mas eu acho que nós, além de diversas questões socioemocionais, nós temos também que ver a questão geral do que é escola, a questão de participação e fazer com que eles se sintam mais atores desse espaço que é tão importante para eles. Agora, Adriana, como é que você se vê participando desse processo? Você, a associação que vocês, pais, familiares, criaram, como é que vocês têm prestado esse apoio no sentido de ajudar a sociedade a compreender esse quadro de violência que a gente está vivendo? É o que a gente fala muito lá, né? É difícil, não é fácil para a gente, né, que são os pais de vítimas fatais, abraçar essa luta e estar dentro de uma escola. Mas é necessário. É necessário porque a gente não pode permitir que violências tão grandes quanto a de Realengo volte a acontecer, que nem veio acontecer agora, né, recentemente em São Paulo, e em muitos outros lugares que a gente sabe que aconteceu há pouco tempo, Paraná, enfim. A gente tem que fazer alguma coisa, sabe? E é aquilo mesmo que eu falei no início. A gente não pode deixar que a morte dessas crianças seja em vão. Eu acho que essas crianças morreram e deixaram um legado. É o que eu levo, é o que eu botei no meu coração e que todos nós lá também pensamos iguais. Deixaram um legado de um pedido de paz, do fim da violência, do fim do bullying. Se é necessário contar milhões de vezes essa história, de eu tiver que entrar numa escola várias vezes, que nem eu tenho feito, eu farei. Para que salve vidas, né? De repente, eu não vou alcançar todas aquelas crianças que estão dentro daquela escola. Mas se eu alcançar 3, 4, o recado já foi mandado. Porque já valeu a pena. Porque esses 3, 4 vai alcançar mais 4, que depois mais 4, e a gente vai conseguir, sabe, fazer uma grande corrente, que é a corrente do bem, salvar vidas mesmo. A gente fala em salvar vidas de uma maneira de que os nossos jovens são inteligentes, eles são espertos, eles têm noção de tudo que está acontecendo. Eu acho que eles, entre eles mesmo, podem se ajudar. Quando o Roberto falou, né? Uhum. Eu falei, fantástico. Porque quando você trabalha o professor, quando você trabalha o próprio adolescente, isso é fantástico, porque eles têm uma corrente que um vai ajudar o outro. E é isso, sabe? É trabalhar com consciência, que eles tenham consciência do que está acontecendo dentro da escola deles, com um amigo deles. Às vezes tem um amigo, como ela falou, está lá isoladinho, está quietinho, e ninguém percebe que aquele garoto está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Ou o garoto, ou a menina, enfim. E o mal vai crescendo, sabe? É muito duro ter que ver outra mãe passar pelo que eu passei, ter que ver outras famílias, sabe? Porque não é fácil, passaram 8 anos, mas para a gente é como se fosse ontem, né? A gente vive ainda aquela dor terrível, enfim. Acho que a gente, como sociedade, também fica marcado, né, com esses episódios, e a gente torce para que essas histórias não se repitam, que a gente possa contar outras histórias aqui de todos nós, com certeza. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigado pela coragem mais uma vez de vir conversar sobre isso. Obrigado pela Miriam também. Vamos mostrar aqui rapidinho. Isso aqui são os guias, né, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais.
fazendo um registro aqui. Tem bastante informação, orientação de abordagens, né, sobre essa questão da violência. Está feito aqui o registro. Muito obrigado mais uma vez pela presença. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org e até a próxima.